Olá, estudante, dando continuidade aqui ao nosso curso de funções de várias variáveis. Nesta videoaula nós vamos estar trabalhando com as ideias iniciais de limites para funções com mais de uma variável, tá? Mais especificamente nós vamos estar dando aqui alguns exemplos para funções de duas variáveis, tentando entender como é que funciona a ideia de limite nesse tipo de situação. Bom, então vamos começar a nossa aula com o seguinte exemplo. Qual o comportamento da função f de xy igual a seno de x ao quadrado mais y ao quadrado, dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado, quando o par xy se aproxima do par 0, 0, né? Ou seja, quando os pontos do R2 se aproximam da origem, a imagem da função se aproxima, né, de que valor? Ou será que se aproxima de algum valor? Então, a nossa primeira discussão aqui é um pouco intuitiva. Observe que eu quero ver o comportamento dessa função quando eu estou próximo do par de coordenadas 0, 0. Todavia, se você observar, f de 0, 0, né, seria igual a seno de 0 ao quadrado mais 0 ao quadrado, dividido por 0 ao quadrado mais 0 ao quadrado. Mas isso daria o seno de 0 dividido para 0, correto? Só que isso não existe. Não dá para dividir por 0, né? O seno de 0 até existe, mas não dá para dividir por 0. Então, essa divisão não existe. Ou seja, isso significa dizer que a função não está definida para o ponto de coordenada 0, 0. Bom, nesse primeiro exemplo, nós vamos tentar observar aqui de modo intuitivo, né, fazendo algumas continhas, o que acontece com a imagem quando eu estou próximo desse ponto, porque no ponto a função não está definida, mas o que vai acontecer com as imagens quando eu me aproximo desse ponto, né? E aí também já surge uma nova questão, porque eu posso me aproximar desse ponto de várias maneiras. Então vamos primeiro construir uma tabela de valores, né, se aproximando do ponto de coordenada 0, 0 por algum critério. Então, vamos tentar entender inicialmente essa ideia aqui fazendo uso de uma tabela. Tá? Nós colocamos aqui numa tabela os valores de x e y, né? Se aproximando o x se aproximando do zero, que eu destaquei aqui em vermelho, e os valores de y se aproximando também do zero, tanto pela esquerda quanto pela direita, que eu destaquei aqui também em vermelho. E a gente acabou de ver que no ponto 0, 0, aquela função não está definida, por isso eu coloquei aqui na tabela um x. Então, o que nós vamos fazer nessa tabela? Né? Por exemplo, aqui no ponto de coordenadas menos 1 e 1, nessa célula, o que vai entrar aqui? Você vai calcular a imagem do f de menos 1 e menos 1. E isso, de acordo com a lei da função, será o seno, né, de menos 1 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado, tudo isso dividido por menos 1 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado. Ou seja, isso vai dar o seno do número 2, né, que é o resultado dessa conta aqui de cima, dividido para 2. E isso dá 0,4546 aproximadamente. Então, o valor que vai entrar aqui seria 0,4546 aproximadamente. Você vai fazer a mesma coisa agora para o outro, ou seja, você vai agora pegar o x igual a menos 1 e o y igual a menos meio, né? Então, você vai calcular o f de menos 1 e menos meio, que de acordo com a lei da função, será o seno de menos 1 ao quadrado mais menos meio ao quadrado, tudo isso dividido por menos 1 ao quadrado mais menos meio ao quadrado. Fazendo uso aí de uma calculadora científica ou de algum programa computacional, você vai obter aqui como resultado 0,7592, tá? Sempre atentar quando for usar a calculadora, se você está trabalhando com grau radiano. Tá? Aqui eu estou trabalhando com radiano, tá bom? Eu não estou trabalhando com unidade de grau. Então, esses aqui são os números reais, são todos em radianos. Bom, então o resultado dessa célula aqui agora, né, da menos 1 e menos 0,5, né, o y é de 0,7592. E vou preencher aqui essa tabela todinha para vocês, fazendo exatamente a mesma conta, tá bom? Em cima dessa tabela, nós vamos fazer uma análise um pouco intuitiva. Então, de posse da tabela preenchida, pessoal, nós podemos tentar aqui intuitivamente perceber que à medida que eu vou me aproximando pelo x aqui do ponto 0, 0, né? E também pelo y, vou me aproximando do ponto 0, na verdade do ponto 0, né? O que está acontecendo com as imagens dessa função? Se você observar, à medida que o x se aproxima do zero e o y se aproxima do zero, essa função ela vai se aproximando aqui, ó, né, sob diversos aspectos, ela vai se aproximando de alguns valores, tá certo?
esses valores aqui, ó, todos são próximos ou bem aproximados de um mesmo valor. Então, se você observar o 09946, 09987, 09987, 09987, 09946, todos esses valores, na verdade, se você se aproximar mais do zero, pegasse aí, tivesse uma paciênciazinha, em lugar de 03, você colocasse 003, 0001, se fosse se aproximando também pelo lado negativo, do x e do y, mais ainda do zero, você iria observar, na verdade, que todos esses valores iriam se aproximar, ou seriam aproximadamente iguais ao número 1. E, na verdade, isso vai se concretizar, tá certo? É possível mostrar matematicamente que nesta função, quando os valores de x e de y se aproximam do zero sobre qualquer direção, a imagem da função se aproximará do número 1. E isso, para nós, é o que nós vamos chamar de limite, tá? No ponto de vista intuitivo. Então, quando eu digo que o limite, vou usar a seguinte notação, né? O limite da função seno de x ao quadrado mais y ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, quando o par xy se aproxima do par 00, o resultado, né, ou seja, essa expressão, essa função, ela vai se aproximar do número 1, ok? Então, essa é a notação que nós vamos estar utilizando para representar toda essa fala que eu fiz agora, ou seja, à medida que os pontos x e y se aproximam do 00, a imagem da função vai se aproximar do número 1. Mesmo a função não estando definida no 00, né, mas as imagens podem se aproximar do número 1, tanto quanto você deseja. Ou seja, à medida que se você se aproximar mais do ponto 00, as imagens se aproximam mais ainda do número 1. E isso é o que nós vamos chamar, né, de limite. Então a notação será essa. Uma outra notação também, você pode dizer assim também, que se xy tende ao par 00, então f de xy tende a 1. É uma outra maneira de simplificar essa notação sem usar a palavra limite, né? Que é a mesma coisa. Ou ainda uma outra notação é você colocar o limite de seno de x ao quadrado, de seno de x ao quadrado mais y ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, quando x tende a 0 e quando y tende a 0. Então essa notação aqui é exatamente a mesma coisa da anterior, ok? Nós estamos dizendo que o x e o y estão se aproximando do zero, e o que está acontecendo com as imagens dessa função? As imagens estão se aproximando do número 1, tá, ok? Então aqui a tabelinha foi uma forma intuitiva de fazer isso. Bom, graficamente, geometricamente, o que está acontecendo? Então, geometricamente, o que está acontecendo? O domínio dessa função, né, são todos os pares do R2, né, menos o par de coordenada 00. Por quê? Porque ela não está definida no ponto de coordenada 00. Então, todo ponto que está aqui, ó, no R2, faz parte do domínio dessa função, ou seja, para qualquer ponto que você pegar aqui, dos infinitos pontos do R2 que você tem, essa função pode ser aplicada. E quando você aplica essa função em um desses pontos, ela leva isso para um número real. Isso também será um número real. O que nós estamos dizendo? Nós estamos dizendo que, à medida que você se aproximar desse ponto 00, e aqui tem um detalhe, que quando a gente está falando de limite de uma variável, a gente só fala em se aproximar pela direita ou pela esquerda, mas aqui você pode aproximar de 00 em qualquer direção, inclusive numa direção que não seja necessariamente uma reta. Tipo, você pode vir se aproximando do 00 por uma outra função qualquer, tá certo? Então, se você vem se aproximando do zero de alguma maneira, o que está acontecendo com as imagens dessa função lá no conjunto dos números reais? Intuitivamente, o que nós vimos é que, à medida que você se aproxima desse ponto 00, a função vai se aproximar aqui do número 1. Em outras palavras, na verdade, você nunca vai obter o número 1 nessa função, ok? Mas você sempre vai chegar perto do número 1 tanto quanto você deseja. Ou seja, se você se aproximar um pouco mais do 00, você se aproxima aqui, a função se aproxima um pouco mais do ponto de coordenadas z igual a 1. Então, em outras palavras, se você quer pegar aqui, se você quer se aproximar do 1 dentro de um intervalo como esse, você vai escolher aqui uma região, nós vamos chamar de bola aberta, seria você pegar todos os pontos no interior aqui, digamos, dessa circunferência, né?
Então, todo ponto que está aqui pode jogar os valores dentro desse intervalo, mas se você quiser se aproximar um pouco mais, você quer chegar mais perto ainda desse ponto de coordenadas aqui, z igual a 1, né? Você quer chegar aqui num erro menor, você pega então aqui possivelmente uma bola aberta menor e todos os pontos dessa bola aberta vão ter a imagem caindo dentro desse intervalo. E aí você pode se aproximar do número 1 tanto quanto você queira, tanto quanto você deseja. Eu quero me aproximar um pouquinho mais, aqui agora eu fiz a corzinha verde, ó. Então eu pego aqui uma bola aberta aqui, se aproximando mais ainda do ponto de coordenada 0, 0. E essa é a ideia de limite, ok, pessoal? Então a ideia de limite é, eu me aproximo de um ponto do domínio da função e vejo aonde, né, para que ponto a imagem da função se aproxima. Observe então, o que nós estamos dizendo é que no ponto de coordenadas 0 de x, 0 de y e 1 de z, né, porque o gráfico dessa função vai estar lá no R3, esse ponto ele não faz parte do gráfico, mas os vetores do R3 vão tender para esse vetor, à medida que você for pegando vetores com as coordenadas 0, 0, ou melhor, com as coordenadas próximas da coordenada 0, 0. Vamos ver como é que é o gráfico dessa função usando o GeoGebra, só para a gente observar isso também lá no GeoGebra. Então aqui eu já programei no GeoGebra a função fxy seno de x quadrado mais y quadrado igual a x quadrado mais y quadrado. Eu vou colocar aqui agora para a gente ver o gráfico dela. O gráfico dela, obviamente, a gente está vendo sobre uma perspectiva. Vou tentar aqui ver sobre outra perspectiva. Mas observe que quando você plota aqui no gráfico, como são muitos pontos que o programa faz, até parece que nesse ponto aqui, ó, que é de coordenada 0, 0, 1, né, o z igual a 1, parece até que faz parte do domínio da função, mas não faz. Se você fosse olhar bem pertinho, aqui seria como se fosse uma bola aberta nesse ponto, tá ok, pessoal? É que parece que ele faz parte do gráfico, mas não faz, como se fosse uma bolinha aberta aqui no ponto, 0 de x, 0 de y, 1 de z. E à medida que você se aproxima do ponto de coordenada 0, 0, as imagens da função vão se aproximar desse ponto. O z vai se aproximar do 1. Ok? Então essa que é a ideia, né, de limite. Nós não fizemos aqui pela definição. Na próxima videoaula nós vamos escrever a definição mais robusta, que seria as definições por epsilon e delta, mas não é o objetivo do nosso curso fazer demonstrações por epsilon e delta, mas vamos escrever para a gente ter um pouquinho dessa compreensão. Então a primeira coisa que a gente já observa é que a gente pode se aproximar de um determinado ponto por várias direções, não é mais só pela direita e pela esquerda, tá, ok? E isso também serve até para você dar uma contraprova do limite, a gente vai ver esse outro vídeo, algum outro exemplo, que é o seguinte, se em algumas dessas direções o limite da função, pegando apenas em uma direção, for diferente da outra direção, então a gente vai dizer que o limite da função não existe. Igual quando a gente faz no cálculo de uma variável, quando a gente diz que o limite, quando a função tende a um ponto pela direita, é diferente do quando tende a um ponto pela esquerda, se for diferente, o limite não existe, né? Então, só que o problema é que aqui nós temos infinitas direções, mas se você achar duas direções em que os limites forem diferentes, você já pode concluir que esse limite também não existe. Mas isso vai ficar para outro vídeo, tá? Eu espero que vocês tenham entendido aqui essa primeira ideia intuitiva, né, de limite, e vamos fazer mais vídeos explicando aqui com outros exemplos.